primeiro objetivo de hoje, da nossa aula, é identificar os principais componentes do modelo entidade e relacionamento. Primeira coisa, entendermos o que é esse modelo entidade-relacionamento. Lembra que na primeira aula nós dissemos que nós íamos trabalhar com o modelo relacional? Então nós estamos caminhando então para esse modelo, para entender como é que funciona esse modelo. Então, entender primeiramente quais são os componentes, quem são as figuras, né, as partes envolvidas num modelo de relacionamento, de entidade e relacionamento. Modelar especificações de requisitos. Então nós já vamos aprender aqui a fazer alguns relacionamentos, identificar algumas entidades, esses componentes do modelo de entidade relacional, e já começar o quê? A desenhar alguns diagramas então, de bancos, para identificarmos aí, já estarmos iniciando então esse modelo de construção de banco de dados aí. Então, os sistemas de informação, atualmente, nós podemos dizer que é uma implementação informatizada de processos de negócios já existentes. Ou seja, você já deve ter ouvido alguém comentar sobre eu vou informatizar a minha loja, que muitas vezes a implementação de um sistema de informação ela passa por um processo de modelagem. O que seria essa modelagem? Seria capturar as características do negócio e traduzir para um modelo que possa ser manipulado, processado pelo computador. Nós podemos dizer que o modelo entidade-relacionamento de banco de dados, ele é baseado em dois elementos principais. Então, tudo que a gente for trabalhar com o modelo entidade-relacionamento vai girar em torno de dois principais componentes, que são as entidades e os relacionamentos. Significa dizer que os elementos do domínio daquele negócio, daquela organização, daquele contexto, devem ser modelados, deve ser criado um modelo que represente aquele negócio baseado em dois elementos, a entidade e o relacionamento. O que é construído no banco de dados é apenas uma cópia do mundo real trazido para o mundo computacional. Então, quando ele fala assim, modelar, você está construindo tudo aquilo que já existe, só que no meio digital. Então, entender essa parte, entidade e relacionamento. O que seria essa entidade, então, dentro do mundo, do contexto nosso, banco de dados? Entidade, ela representa um elemento do domínio da aplicação dentro do modelo. Essa entidade, ela é um elemento do mundo real, pode-se dizer assim, só que colocada no mundo computacional, no mundo eletrônico. Uma entidade do mundo real, por exemplo, uma casa, um carro, são entidades. Pessoa é uma entidade do mundo real. Agora, como a gente vai definir essas entidades, que entidades irão participar do meu modelo do banco de dados que eu estou construindo, vai depender de quê? Do meu domínio. Qual é o domínio? O domínio é o contexto de onde eu estou construindo toda aquela modelagem para o mundo digital. Exemplo de domínio. Escola. Eu tenho um domínio escola. Quais são as minhas entidades aí relacionadas ao domínio escola? Acompanhe. Entidade aluno, entidade professor, entidade turma e por aí vai. Dentro da escola ainda poderia ter ainda outro domínio, outra entidade. Por exemplo, disciplinas, notas, todas elas estariam uma relacionada com a outra. Então, voltando ao nosso contexto, a nossa definição de modelo, entidade e relacionamento. Seriam essas entidades aqui que nós estamos tratando por enquanto. E veremos mais à frente como elas estão relacionadas umas com as outras. A entidade ela pode ser definida por meio de suas características. Essas características nós chamamos de atributos. Então, um exemplo. Pessoa. Que atributos, que características uma entidade, pessoa, possui? Nome, CPF, idade e por aí vai. Poderia dizer sexo, se ela é homem, se é mulher, altura, peso, cor do cabelo, cor dos olhos, seriam atributos, seriam características de uma entidade. Um atributo é um dado associado a cada ocorrência de uma entidade ou um relacionamento. Ou seja, que os elementos do domínio da aplicação chamados de entidades
são descritos, são definidos a partir dos seus atributos. Então, esses atributos permitem descrever uma entidade. Nós temos os atributos monovalorados. Um atributo monovalorado só tem um valor. Por exemplo, data de nascimento. Nasceu num determinado dia, um atributo monovalorado. Outro tipo de atributo é o atributo multivalorado. É aquele que pode receber vários valores, diversos valores. Por exemplo, se nós estamos modelando um domínio de aplicação, clube de futebol. O clube tem um time. O time tem muitos jogadores, tem diversos jogadores. Então, jogadores seria um atributo multivalorado da entidade time. É claro que isso não é uma situação muito adequada. São os atributos compostos. O que seria um exemplo de atributo composto? Por exemplo, o endereço. Cada pessoa, cada cliente de um banco, por exemplo, tem um endereço. Entretanto, esse endereço vai ser composto por rua, número, bairro, CEP, Estado da Federação. Então, são vários elementos que compõem o mesmo atributo, e esse atributo seria o endereço. O que vem a ser um atributo derivado? É que o valor desse atributo, ele é determinado com base em outro atributo. Por exemplo, o atributo idade. A idade, ela pode ser determinada com base na data de nascimento. A instância, né? A instância ela é uma ocorrência de uma entidade, ela em particular. Por exemplo, nós temos a entidade pessoa, né? Essa entidade pessoa, ela tem alguns atributos. Por exemplo, nós elencamos atributo nome, atributo CPF e atributo idade. Qual seria a instância ou então um evento em particular de uma entidade pessoa? Seria, por exemplo, uma instância chamada João. A instância, ela nada mais é do que uma ocorrência em particular de uma entidade. É uma instância ou ocorrência. Vocês vão encontrar sempre nas documentações esses dois nomes para esse mesmo evento, tá? Então, instância ou ocorrência. O identificador ele é um conjunto, né, de um ou mais atributos cujos valores identificam de maneira unívoca, ou quer dizer, única, uma ocorrência da entidade. Então, o identificador, dentro do nosso contexto, ele vai, nós temos as instâncias, as ocorrências. E esse identificador, ele vai servir para me achar aquela determinada ocorrência, aquela única ocorrência lá, aquela combinação do nome João, o CPF e a idade. Aquilo ali se refere a uma pessoa individual, né, uma pessoa única. Então, aquele identificador vai servir para me achar aquela pessoa, aquele conjunto ali de atributos preenchidos, né, daquela determinada pessoa. Pessoal, esses identificadores aí que o professor Evandro está falando, eles são comumente chamados de chaves. Então, quando a gente diz que um atributo é um atributo identificador, em muitas situações, muitos autores, inclusive a maioria dos autores, costumam usar o termo chave para dizer que aquele atributo permite identificar de maneira unívoca uma ocorrência de uma entidade. A instância, ela existe, ela é real. A entidade é o conceito no qual aquelas ocorrências se aplicam, certo? E os atributos que descrevem as entidades que podem ser chave, atributos-chave. O CPF, pelo menos no Brasil, é um atributo que pode ser entendido como um atributo-chave. Não existem dois cidadãos brasileiros com o mesmo CPF. Então, em qualquer banco de dados, o CPF é um atributo que permite identificar de maneira única uma ocorrência de uma entidade, pessoa, nesse banco de dados. Tem alguns domínios que são pobres em atributos-chave. Por exemplo, vamos acompanhar aqui. Vamos supor que nós estamos numa locadora, certo? Nós estamos numa locadora e tem lá a entidade DVD nesse domínio. O título do DVD permite identificá-lo. A duração do filme, o gênero, o status, são atributos que permitem descrever um DVD. Porém, a gente sabe que tem vários filmes com o mesmo